O clima é pesado em São Januário. Depois de um empate frustrante contra o Ceará, o torcedor vascaíno acordou na segunda-feira com aquela sensação de que algo precisa mudar, e rápido. O Vasco da Gama, mais uma vez, se vê em meio a uma campanha irregular, com um time que parece não engrenar e um técnico que, apesar do prestígio no cenário nacional, vem acumulando mais dúvidas do que certezas. E aí fica a pergunta no ar: o torcedor ainda confia em Fernando Diniz? Ainda acredita que o Vasco vai escapar do rebaixamento nessa temporada de 2025? Essa é uma terça-feira agitada no noticiário do Gigante da Colina. A apreensão toma conta da torcida, que já começa a fazer contas, analisar a tabela, olhar rodada por rodada e imaginar onde é possível arrancar os pontos que vão garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. E, para piorar o clima, o Vasco ainda teve que lidar com mais uma notícia preocupante: a grave lesão de Jair. O volante, que vinha em franca evolução, voltou a sofrer uma lesão séria, dessa vez no joelho direito, praticamente um ano depois de já ter enfrentado um longo período afastado dos gramados. Aos 31 anos, Jair estava vivendo seu melhor momento desde que chegou ao clube, havia conquistado espaço entre os titulares e reencontrado o bom futebol que o consagrou nos tempos de Atlético Mineiro. Foi dele, inclusive, o gol na vitória contra o Botafogo pela Copa do Brasil, mostrando que ainda tinha muito a contribuir. Mas o destino foi cruel. A entrada dura de Aderlan, lateral do Sport, causou uma torção grave no joelho de Jair, e o diagnóstico não deixou dúvidas: lesão multiligamentar. Foram atingidos o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial e os meniscos. Um estrago completo no joelho, que exigiu cirurgia imediata e vai tirar o jogador de combate por muitos meses. O árbitro Rafael Klaus sequer marcou falta no lance, o que revoltou ainda mais a torcida e aumentou a sensação de injustiça. Jair passou pela cirurgia nesta segunda-feira, saiu ao lado da esposa para o hospital e, após o procedimento, mandou uma mensagem emocionada para os torcedores. Ele agradeceu o carinho, falou sobre fé, superação e se mostrou esperançoso de que esse será mais um recomeço. O Vasco, por sua vez, decidiu renovar o contrato do jogador até o fim de 2026, garantindo que ele tenha todo o suporte necessário durante a recuperação. Uma atitude que mostra respeito e compromisso com um atleta que sempre se entregou em campo. Mas enquanto Jair inicia seu processo de recuperação, o Vasco precisa urgentemente encontrar soluções dentro de campo. E o foco, é claro, se volta para Fernando Diniz. O treinador, conhecido pelo estilo de jogo ofensivo e pelas ideias ousadas, não consegue traduzir sua filosofia em resultados concretos com o Vasco. O aproveitamento atual é de apenas 39%. São 23 jogos sob seu comando, com apenas 6 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Um desempenho que acende todos os alertas. Quando a gente olha para os últimos técnicos que passaram pelo Vasco, a situação de Diniz se torna ainda mais delicada. Ele só tem um aproveitamento superior ao de Álvaro Pacheco, aquele que não conseguiu engrenar de forma alguma. Está abaixo de Maurício Barbieri, Maurício Souza, Fábio Carille, Ramon Dias, Jorginho, Zé Ricardo e até técnicos interinos. Isso mostra que o problema não é apenas a dificuldade do elenco, mas sim uma falta de efetividade na condução do time. E o que mais incomoda o torcedor é o desempenho em casa. São Januário, que sempre foi uma fortaleza para o Vasco, virou território neutro. O time com Diniz só conseguiu vencer um jogo em casa, justamente na estreia contra o Fortaleza. Depois disso, tropeços e mais tropeços. Empates contra Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará, derrotas dolorosas contra Corinthians e Bragantino. O estádio, que já foi símbolo de resistência e força, hoje reflete a instabilidade e a incerteza que dominam o clube. No recorte dos pontos conquistados em casa no Campeonato Brasileiro, o Vasco disputou 24 pontos em São Januário e conquistou apenas 12. Um aproveitamento de 50% que, para uma equipe que luta contra o rebaixamento, é insuficiente. O cálculo é simples: se o Vasco não fizer do seu mando de campo uma arma, terá que buscar pontos fora, onde historicamente tem muito mais dificuldade. E aí entra outro ponto importante dessa análise. Ao olhar para as últimas 3 temporadas, fica evidente que o desempenho do Vasco vem oscilando demais. Em 2023,
após 22 rodadas, o clube somava apenas 20 pontos e escapou do rebaixamento no sufoco. Em 2024, já com mais estabilidade, chegou aos 28 pontos no mesmo número de jogos. Agora, em 2025, são 23 pontos em 22 partidas, um meio-termo que não dá tranquilidade a ninguém. É nesse cenário de incerteza que o torcedor começa a se questionar sobre o futuro. O que esperar nas próximas 16 rodadas? Quantos pontos ainda são necessários para garantir a permanência na Série A? A famosa conta dos 45 pontos segue sendo o parâmetro. Isso significa que o Vasco precisa, no mínimo, de mais 22 pontos nas 16 partidas restantes. Ou seja, precisa de uma média de pelo menos 50% de aproveitamento até o fim do campeonato. E aí é que a situação começa a pesar. Com o atual aproveitamento de 39% sob o comando de Diniz, a conta não fecha. É preciso mudar, reagir, vencer jogos em casa e buscar pontos fora. E o calendário, apesar de complicado, ainda oferece possibilidades. O próximo compromisso já é uma pedreira, clássico contra o Flamengo no Maracanã. Um duelo que historicamente tem sido complicado para o Vasco. Nos últimos 15 ou 20 confrontos, o Cruz Maltino só venceu 2 vezes. Mesmo assim, há quem acredite que o Vasco pode surpreender. Afinal, Diniz tem esse histórico de gostar de enfrentar o Flamengo, como mostrou nos tempos de Fluminense. Mas contar com 3 pontos nesse jogo é difícil. O mais honesto é assumir que o favoritismo está com o rival. Depois, vem o Bahia em casa, jogo que é obrigação de vitória. Na sequência, o Cruzeiro em São Januário, adversário que o Vasco costuma se dar bem, mesmo em momentos ruins. Contra o Palmeiras no Allianz, o cenário é mais complicado, mas logo depois tem o Vitória em casa, outro confronto direto na luta contra o Z4. Contra o Fortaleza, fora, dá até para pensar em pontuar, já que o time cearense vem mal das pernas. Tem ainda clássico contra o Fluminense, outro jogo que pode render pontos. Diniz já mostrou que sabe jogar esses clássicos. Contra o Bragantino, o desafio é maior, mas o São Paulo em casa pode ser uma boa oportunidade. Botafogo fora também deve ser um duelo complicado, mas Juventude em São Januário é jogo para vencer. E para fechar, ainda tem Bahia, Grêmio, Mirassol em casa e Atlético Mineiro fora. Olhando para todos esses jogos, dá sim para imaginar que o Vasco conquiste as 8 vitórias necessárias. Talvez até consiga alguns empates no meio do caminho. Mas, para isso, é preciso parar de entregar jogos bobos, corrigir erros táticos, principalmente, recuperar a confiança em São Januário. A casa precisa voltar a ser o caldeirão que já salvou o clube tantas vezes. Nesse momento, o torcedor vascaíno vive uma mistura de angústia e esperança. A matemática ainda permite sonhar com a permanência, mas o desempenho atual exige mudanças urgentes. Fernando Diniz, com toda a sua bagagem e experiência, precisa entender que desempenho bonito não vale mais do que ponto na tabela. O que vai salvar o Vasco é pontuar, é vencer. Não adianta jogar bem e sair com empate. Não adianta dominar o adversário e perder por um erro bobo. E se tem algo que o torcedor vascaíno já aprendeu a duras penas nos últimos anos, é que esperança sozinha não segura um clube na primeira divisão. Precisa de atitude, precisa de resultado, precisa de jogo grande em momento decisivo. E é exatamente isso que falta ao Vasco neste instante da temporada. Um time que se acostumou a flertar com a zona de rebaixamento não pode mais entrar em campo sem ter a consciência de que cada jogo vale um campeonato. A passividade em determinadas partidas, especialmente dentro de casa, é o que mais irrita a torcida. A sensação é de que falta sangue no olho, falta entrega em 90 minutos, falta aquele espírito de quem sabe o que está em jogo. A questão com Fernando Diniz não é apenas de números, embora os números sejam assustadores. O problema maior está na desconexão entre o discurso e a prática. O treinador fala em controle do jogo, posse de bola, protagonismo. Mas na prática, o que o torcedor vê são erros repetitivos, uma defesa exposta e um meio-campo que, sem Jair, perde bastante em equilíbrio. O Vasco tem até construído mais jogadas, tem finalizado mais que em temporadas anteriores, mas isso não se reflete no placar. Por que falta precisão?
falta repertório, falta um plano B quando o toque curto não funciona. E essa teimosia, esse apego incondicional a um modelo, vem custando caro. Com a ausência de Jair, a tendência é que o meio-campo perca ainda mais força de marcação. Jair era o elo entre o setor defensivo e os homens de frente, era quem dava sustentação para os laterais subirem, era quem chegava de trás com perigo. Sem ele, Diniz vai precisar reinventar o setor, talvez com Zé Gabriel ou Matheus Carvalho, mas nenhum deles tem a mesma presença física e leitura de jogo que o Jair oferecia. O desafio do técnico agora é montar um meio-campo competitivo com o que tem em mãos, sem tempo para testes e com uma pressão que só aumenta a cada rodada. E essa pressão já começa a respingar nos bastidores. Há um incômodo evidente na diretoria com a oscilação do time, e embora não exista uma posição oficial de que Fernando Diniz esteja ameaçado, a verdade é que no futebol os resultados mandam. O próprio Diniz sabe disso. Já viveu situações semelhantes em outros clubes e entende que o prazo de confiança tem data de validade. A questão é que a essa altura, com a temporada entrando em sua reta decisiva, trocar de treinador pode ser ainda mais arriscado. Seria o quarto técnico do Vasco em menos de 2 anos, um ciclo que se repete e que não leva a lugar algum. Por isso, o que se espera agora é uma mudança de postura dentro de campo. Se não dá para trocar o técnico, que o técnico troque sua estratégia. O torcedor, por mais impaciente que esteja, ainda demonstra apoio. A presença em São Januário tem sido constante, o canto não para, o incentivo vem até nos momentos mais difíceis. Mas ninguém aguenta mais sair do estádio com aquele gosto amargo na boca. São muitos empates com cara de derrota, muitas derrotas com gosto de vexame. A cada jogo, a mesma promessa de reação, o mesmo discurso pós-jogo tentando justificar o injustificável. Só que agora não tem mais desculpa. O elenco teve tempo de trabalhar, os reforços já estão entrosados, e mesmo com a perda do Jair, é possível montar um time competitivo suficiente para vencer em casa e brigar por pontos fora. E o calendário mostra que os próximos jogos serão cruciais. O clássico contra o Flamengo é apenas o início de uma sequência que pode definir o rumo do Vasco no campeonato. Se conseguir surpreender e vencer o rival, o ânimo muda completamente. O time ganha confiança, a torcida volta a acreditar, a pressão diminui. Mas se vier mais uma derrota, principalmente da forma apática como tem sido, o ambiente vai azedar de vez. Porque logo depois já vem o Bahia, um confronto direto. Cruzeiro, Vitória, Juventude, todos adversários que estão ali na mesma faixa da tabela. Jogos de 6 pontos, onde o mínimo detalhe pode fazer toda a diferença. A análise de cada partida futura precisa ser feita com frieza. Não dá mais para entrar em campo achando que vai vencer pelo peso da camisa ou por causa da história. Isso já ficou no passado. Hoje, o futebol exige intensidade, organização e um mínimo de padrão tático. E esse padrão o Vasco não tem conseguido manter. O time até começa bem algumas partidas, impõe ritmo, pressiona, mas vai se apagando com o passar dos minutos. Às vezes parece um time sem fôlego, sem concentração, como se desligasse mentalmente depois de levar um gol ou perder uma chance clara. Isso tem muito a ver com a preparação física e mental. O elenco do Vasco não é fraco tecnicamente, mas falta casca. Falta maturidade para lidar com pressão, para segurar resultado, para reagir em momentos difíceis. E isso é algo que se constrói com trabalho diário, com comando forte e com cobrança interna. A comissão técnica precisa ser mais exigente, precisa corrigir falhas de posicionamento, parar de aceitar certos erros como parte do processo. Porque o processo, quando mal conduzido, vira fracasso. Dentro de campo, algumas mudanças pontuais podem ajudar. Talvez seja a hora de mexer na estrutura do time. Um volante a mais para proteger a zaga, um atacante mais agudo pelas pontas, alguém que encoste mais no centroavante. São ajustes simples, mas que podem fazer diferença. Fernando Diniz precisa ser menos orgulhoso e mais pragmático. O momento pede isso. Esquece o futebol bonito, esquece a construção desde o goleiro. Agora é jogar por resultado. Se for com gol de escanteio no minuto 99, que seja. O que o Vasco precisa é pontuar, sair da zona de risco, respirar aliviado.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O burburinho tomou conta dos bastidores do futebol paulista nesta terça-feira. Reinaldo, estrela absoluta do Mirassol, estaria de malas prontas para o Rio de Janeiro. Fontes extraoficiais dão conta de que o jogador já teria fechado o contrato com o Vasco da Gama, agitando o mercado e deixando torcedores e rivais atentos às movimentações da equipe carioca. Apesar de nenhum anúncio oficial ter sido feito, a notícia corre entre jornalistas, empresários e fãs, criando uma expectativa enorme sobre a chegada do craque ao clube da Colina. No Mirassol, o clima é de despedida e emoção. O técnico do time paulista, visivelmente emocionado, concedeu entrevista e fez questão de se despedir de Reinaldo com palavras carregadas de carinho e respeito. Que ele seja feliz no Vasco da Gama, disse, ao mesmo tempo em que elogiava o profissionalismo e o talento do jogador. A declaração do treinador só reforça o sentimento de que o clube perdeu uma de suas maiores joias, mas também dá pistas de que todos entendem o passo importante na carreira do atleta. Nos bastidores, comenta-se que a negociação não foi simples. O Vasco, pressionado a reforçar seu elenco e buscar protagonismo no Campeonato Brasileiro, teria feito um esforço financeiro considerável para convencer o Mirassol a liberar Reinaldo. Fontes próximas afirmam que o jogador sempre demonstrou desejo de atuar em grandes clubes do país, e o convite da equipe carioca veio no momento certo para alavancar sua carreira. Entre torcedores do Vasco, a expectativa é enorme. Reinaldo é visto como aquele jogador capaz de mudar a dinâmica do time, trazer gols decisivos e, quem sabe, resgatar o prestígio da equipe nos campeonatos nacionais. Enquanto isso, no interior paulista, o Mirassol se prepara para uma temporada sem seu principal destaque. Os dirigentes buscam alternativas no mercado para preencher o vazio deixado por Reinaldo, mas a torcida já sabe, encontrar alguém com a mesma habilidade e presença em campo será uma tarefa quase impossível. Entre abraços, lágrimas contidas e muitas mensagens de carinho, o craque deixa o clube que o revelou para brilhar em novos horizontes. Se a especulação se confirmar, o Vasco da Gama terá em suas mãos um talento que promete não apenas gols, mas momentos de pura magia dentro das quatro linhas. O tempo dirá se Reinaldo se encaixará rapidamente no Vasco, mas uma coisa é certa: o burburinho está longe de morrer, e a transferência do craque é o assunto do momento no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.